Na minha história como professora, eu sempre tive uma mistura em determinados momentos de um amor muito grande pelo que eu fazia e em determinados uma pontinha de frustração. É claro que quando tudo estava a mil maravilhas, tudo estava indo muito bem e as coisas fluíam, o amor era transbordante. Mas em compensação, quando o desafio pegava e que as coisas se tornavam mais difíceis, aí a frustração aparecia com tudo. Foi num momento como esse, de crise, que em 2017 eu comecei a repensar o meu ser professor. Eu comecei a questionar, será que eu estava no lugar certo? Será que eu realmente tinha nascido para fazer aquilo? Mesmo eu tendo todas as possibilidades no mundo de fazer projetos e coisas muito legais no ambiente educacional que eu tinha e o que ele me proporcionava. E foi no momento de crise desses que em 2017 eu comecei a me questionar. E eu resolvi buscar algo que pudesse me aparamentar, que pudesse me trazer competências e habilidades diferentes para que então eu tivesse um outro resultado e eu pudesse lidar de uma forma diferente com esses dias e esses momentos de desafio que a gente sabe que o professor tem. Foi quando eu conheci a inteligência emocional. Nessa época não tinha exatamente nada voltado para educador, pelo contrário, eu fui me envolver num mundo meio corporativo, onde eu encontrava muitos coaches e eu lá, uma professora de sala de aula, de ensino fundamental, querendo aprender um pouquinho de inteligência emocional simplesmente para eu melhorar o meu fazer pedagógico na minha sala de aula. Foi nesse momento que eu percebi que à medida que eu ia conhecendo e me aprofundando mais e mais na inteligência emocional, mais tarde, quando eu comecei então a dividir e compartilhar isso tudo que eu tinha aprendido com outras professoras nos meus cursos, eu percebia que à medida que o curso ia se aproximando do fim, elas começavam a se questionar de como elas iam colocar aquilo em prática durante o ano letivo delas. Então, foi quando surgiu a ideia de que elas pudessem levar junto delas um material que pudesse ter um foco direcionado para cada desafio do ano letivo de um professor, onde ele poderia ter um embasamento e um conhecimento sobre a inteligência emocional e ao mesmo tempo direto com a demanda que o professor tem dos desafios do dia a dia. O planner, ele é voltado e foi pensado para cada momento do professor conforme o desafio daquela etapa. Vamos pensar assim, em fevereiro, quando a gente retoma e as aulas estão no início, a gente sabe que o professor precisa muito de planejamento. Então é a hora da gente trabalhar com foco e atenção. Mais adiante começam as reuniões de pais. A gente precisa saber ter assertividade e saber se comunicar, porque é nessa comunicação com as famílias que vem a conexão e a gente consegue estabelecer então esse vínculo que fortalece a confiança que esses pais vão ter nessa professora e nessa educadora que vai estar o ano inteiro com os filhos deles. Mais para frente, a gente precisa, o gás começa a diminuir e a gente precisa poder ter um olhar voltado para nossa motivação. E a gente não pode esquecer que um dos desafios mais importantes no dia a dia na escola são os nossos relacionamentos com os nossos colegas. E aí vem algumas dicas para que a gente possa entender como acontece um trabalho em equipe. Sem esquecer da empatia, o amor, a conexão pelo seu trabalho, com aquilo que você faz junto aos seus alunos, que é carregado desde o início com muito amor, mas que precisa de competências e habilidades extras para que no dia que ela estiver bem pequenininha e a frustração tentar querer te dominar ou te engolir, a gente pode saber que essas competências vão nos ajudar a superar e a poder vencer os desafios e a gente poder ter uma relação muito mais feliz, com o brilho no olho que só um professor sabe e que não consegue viver longe.